querem dobrar a tributação sobre as apostas no Brasil. Ah, mas eu nem jogo. Então continua nesse vídeo que eu vou te explicar tudo o que você precisa saber e como isso vai te afetar. Vamos lá, para te contextualizar, ontem, dia 9/10, foi publicado o projeto de lei número 5076, do deputado Lindbergh Farias. O que chamou a atenção foi o aumento da tributação de 12% para 24% sobre o GGR. Ah, mas eu não tô entendendo. O que é GGR? Como que essa tributação vai aumentar para as bets? Poxa, deixa lá. Os caras já ganharam milhões ali com o Tigrinho, então deve tributar mesmo. Bom, então acompanha aí que eu vou te explicar o porquê que isso não é tão positivo para a indústria como um todo e para o país. GGR significa Gross Gaming Revenue. É basicamente o total apostado menos a quantidade de prêmios pagos. Isso significa que no GGR não é contabilizado os custos operacionais, como taxa de meio de pagamento, taxa de provedor de jogos, custos operacionais, funcionários, folha, tudo isso não é contabilizado no GGR. E o projeto de lei prevê que a tributação atual de 12% vai passar para 24% sobre o GGR, sobrando para o operador 76% para esses custos operacionais. Ah, não, mas é muita coisa. Afinal, o volume é muito grande de aposta em Tigrinho e essas coisas. Eu vou te explicar o porquê que talvez isso não é tão interessante. A justificativa principal sobre esse projeto de lei é o crescimento rápido e explosivo das apostas e quantidade de operadores no Brasil. Também fala sobre os riscos sociais, óbvio, ludopatia, endividamento, impacto nas famílias. Também faz um comparativo internacional, como o caso da França, que é 55% a tributação sobre o GGR, e ele também cita a Alemanha, que é 48% de tributação sobre o GGR. Mas sinceramente eu não achei a fonte desses dados aí. Bom, acho que em primeiro lugar a gente tem que comentar as justificativas do projeto. Elas são baseadas em causas nobres e sérias, afinal o crescimento explosivo das casas de apostas é um motivo para a gente ficar atento. Ludopatia, riscos de endividamento, obviamente a gente tem que olhar para esses temas. Mas vamos citar um por um. O crescimento explosivo das casas de apostas no Brasil são reais. A gente tem bastante casas sérias adotando a licença da SPA, por exemplo, mas o que mais tem, em grande maioria, são os sites ilegais. E isso não é comentado no projeto. Afinal, ele ataca as casas que são sérias e estão atuando de forma regulamentada pela SPA, desincentivando novos operadores a entrarem no Brasil. O segundo motivo, e realmente nobre, são os riscos sociais. Temas como ludopatia, endividamento familiar, são pautas do projeto. Mas o que o projeto não vê, e talvez faltou um pouco de estudo, é a questão que a principal causa de ludopatia e endividamento familiar, por exemplo, é a falta de educação e incentivo por parte dos operadores. E os operadores que estão atuando no Brasil de maneira séria, com alguma licença, eles têm políticas de jogo responsável, oferecem KYC e apoio ao ludopata. Isso uma casa chinesa já não oferece. Então, novamente, o projeto está batendo em casas que atuam no Brasil de maneira séria, mas ignora por completo as casas que atuam de maneira ilegal. Afinal, não tem fiscalização nenhuma para esses. E o terceiro justificativo do projeto, como eu tinha dito, é um comparativo internacional. Ele cita o caso da França, que é 55% sobre o GGR. E para esse comparativo, eu vou trazer uma notícia aqui. O Française des Jeux, a maior operadora de jogos da França, estima que o aumento da tributação resultará em uma redução de 45 milhões de euros em EBITDA em 2025, com um impacto total de 90 milhões de euros até julho de 2026. Basicamente, isso fala que a supertributação reduz a arrecadação. E aqui a gente encontra um paralelo interessante. Por exemplo, a curva de Laffer. Eu não sou economista, mas você consegue fazer um paralelo bem semelhante para esse caso. Existe um ponto ideal em que a tributação é aceitável. A partir de certo ponto dessa tributação, a arrecadação cai. Por que essa arrecadação cai? Primeiro seria a falta de estímulo
para novos operadores, tanto internacionais como nacionais mesmo, a investirem nesse mercado. E se tem menos investidor em um determinado mercado, a arrecadação como um todo diminui. O segundo motivo é que os operadores que já atuam no mercado podem se sentir desestimulados e podem tomar medidas como a saída do mercado. Isso a gente já tem visto em diversos portais que citam sobre a saída de empresas gigantescas do mercado do iGaming brasileiro. Voltando a falar sobre o exemplo da França, que cobra 55% sobre o GGR, não é um bom exemplo. Afinal, a França está inundada de casas de apostas irregulares. Basicamente, quando um mercado se torna inviável para atuar de forma regular, a ilegalidade toma conta por necessidade. É aí que o tema fica ainda mais interessante. Basicamente, mercados que são inviáveis para atuarem de forma regulamentada não significa que desestimula o ilegal. Pelo contrário, acelera a busca pelo ilegal. Afinal, no ilegal você não paga imposto, você não precisa nem estar preocupado com o jogador. Casos de ludopatas se tornam mais frequentes, KYC, compliance, isso daí nem existe. E para finalizar a cereja do bolo, todo um mercado se torna descredibilizado por causa dos ilegais. Quando a gente fala de tributação de 12% sobre o GGR, que já é uma quantidade alta de arrecadação para o governo, mas as empresas estão de acordo em pagar essa tributação. A gente tem empresas sérias que estão tentando continuar no mercado brasileiro. Estão gerando empregos, estão pagando impostos, estão trazendo uma nova forma de entretenimento. E quando você cria políticas que desestimulam esses operadores a atuarem no mercado brasileiro, você não está só empurrando eles para fora, está abrindo as portas para o mercado ilegal. Ao meu ver, esse projeto de lei é mais uma política populista travestida de responsabilidade social. É isso, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. E se você gostou, deixa seu comentário. Se você quer mais vídeos como esse, comentando projetos de lei, política e o mercado iGaming como um todo. Inclusive, eu tô deixando o link da Gaming 365 aqui nos comentários para você acessar. Lá você encontra notícias em primeira mão sobre o mercado iGaming. Não importa se você é jogador, afiliado ou operador, estar informado é sempre a melhor opção. Se inscreve no canal e até a próxima.